Jonas capítulo 1, a partir do versículo de número 1, diz assim: certo dia, o Senhor disse a Jonas, peraí, deixa eu mudar a versão aqui, gente, senão vai ficar difícil, amém? Jonas capítulo 1, verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, aonde entrou em um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Capítulo 3 agora, por favor, de Jonas, capítulo 3, o versículo de número 1, vocês estão comigo aqui, gente? Diga glória a Deus. Pessoal online, vocês estão comigo aí, gente? Digam glória a Deus. Digita para nós glória a Deus, aleluia. Jonas capítulo 3, versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, fala conosco aqui essa noite, nós queremos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível, Pai, para receber tudo aquilo que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, para que por meio do Teu Espírito e da Tua unção, ele possa compartilhar a Tua palavra com o Teu povo aqui, e com o Teu povo que se reúne conosco pela internet. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em o nome de Jesus, e quem crê diga, amém. Irmãos, preste atenção, a vida de um profeta no contexto bíblico é marcada pela obediência, sim ou não? Quantos aqui já leram a Bíblia pelo menos uma vez? Levanta a mão. Eita glória. Quem não leu, precisa ler, amém? Faz esse propósito. Gente, eu fiz esse mês um voto de ler o Novo Testamento todo em 30 dias, amém? 10 capítulos por dia. Quem topa o desafio? Meu irmão, ninguém levantou a mão, misericórdia. Alguém na internet topa o desafio comigo? 30 dias para ler. Quem topa o desafio comigo? Mais uma vez, ler o Novo Testamento todinho em 30 dias, levanta a mão. 10 capítulos por dia. Vale ouvir, amém? Vale ouvir, levanta a mão, vale ouvir. Quem topa? Quem topa? Glória a Deus. Mas você lê o texto bíblico, e a vida de um profeta, exemplo, pega o profeta do Novo Testamento, João Batista, a vida dele é marcada por obediência. Os profetas na Bíblia têm a sua vida marcada pela obediência à voz de Deus. Deus fala e os profetas obedecem, e é claro que aquilo que eles proferem da parte de Deus tem consequências, às vezes boas, às vezes difíceis, mas os profetas não estão preocupados com a consequência daquilo que Deus deu a eles, eles estão preocupados em obedecer ao Deus que falou com eles, amém? Essa é a preocupação de um profeta. Eu não quero saber o que vai acontecer depois de eu falar o que Deus mandou falar, eu quero saber de obedecer o que Deus mandou eu falar, amém? Mas Jonas é um profeta diferente, porque a vida de Jonas não é marcada por uma obediência incondicional à voz de Deus. Jonas é um profeta que a vida dele é marcada exatamente pelo contrário. A história dele é marcada por ouvir a voz de Deus e se recusar em obedecer. Jonas não é uma pessoa que ele ouve a Deus e fala assim: uau, Deus falou comigo, agora nós já somos 900 pessoas, alguém pode dar glória a Deus? Já temos mais 200, amém? Vocês estão comigo, gente? Vamos subir no Brasil, aleluia, amém? Glória a Deus. Mas a vida de Jonas não é assim: Deus falou comigo, eu quero obedecer. Deus falou comigo e eu quero ver a melhor forma que eu posso ter de não fazer aquilo que Deus está falando ao meu coração. E a pergunta é: por que Jonas, ao ouvir a voz de Deus, se recusa em obedecê-la? Por que Jonas, em ouvir a voz de Deus, se recusa em prontamente fazer aquilo que Deus falou com ele? Você poderia falar comigo assim: ah, Zulato, talvez por causa da consequência. Mas se você conhece um pouquinho da história de Jonas, você sabe que a consequência do que Deus falou com ele não foi ruim, foi boa, amém? O que Deus falou com Jonas gerou, gente, a conversão de uma cidade inteira. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Imagina eu pregando aqui hoje nesse púlpito, e por causa dessa mensagem Deus levar Miami inteira aos pés dele, confessando que Jesus é o Senhor. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele pregou uma mensagem que levou uma cidade inteira a se converter. Então o problema da desobediência de Jonas não tem a ver com o resultado da mensagem.
Eu pergunto para você, qual que será que é o problema de Jonas? Eu poderia fazer algumas suposições aqui. Será que o problema de Jonas, irmãos, é um problema teológico? Será que Jonas não obedeceu a Deus porque ele não conhecia a palavra de Deus ou não conhecia o Deus que ele servia? Eu digo para você que não. O problema de Jonas não era um problema teológico, não era um problema de conhecimento de Deus ou de conhecimento da palavra de Deus. Você concorda comigo que tem muita gente que vive em desobediência a Deus porque não conhecem a sua vontade e não conhecem a Deus, sim ou não? Talvez você e eu, talvez não, né? A gente já foi assim um dia. Nós não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a sua vontade e por causa disso vivíamos em desobediência em relação a Ele e a sua vontade, sim ou não? Mas irmãos, esse não era o problema de Jonas. Jonas não era alguém que desconhecia quem era Deus e não era alguém que desconhecia a vontade de Deus. Ele deixa isso muito claro durante esse livro. Em primeiro lugar, Jonas deixa claro que conhecia a vontade de Deus quando ele entra no barco e a Bíblia diz que uma tempestade começa a assolar esse barco e os marinheiros começam de alguma forma a tentar contornar os efeitos da tempestade. A Bíblia diz que Jonas está dormindo no porão do navio e um desses marinheiros, ao vê-lo dormindo, acorda ele e fala: cara, acorda, faz alguma coisa, ora ao teu Deus. Nós estamos no meio de uma tempestade, o barco está quase para afundar. E a Bíblia diz que Jonas sai do porão do navio, vai para a proa do navio e fica ali quietinho, observando aquele movimento para tentar contornar os efeitos da tempestade. E a Bíblia diz que num determinado momento aqueles marinheiros resolvem jogar sortes para ver se de alguma forma o problema da tempestade tinha a ver com alguém que estava no barco. E quando eles jogam a sorte, por incrível que pareça, ela cai sobre quem? Sobre Jonas. E a Bíblia diz que eles viram para Jonas e perguntam: e aí, camarada, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo com o nosso barco? Qual que é o seu problema? E a Bíblia diz que Jonas olha para aqueles marinheiros e diz para eles: eu sou Jonas, eu sou um profeta de Deus, eu sou servo do Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe. E como Ele tem o controle sobre tudo, e porque eu estou indo contra a vontade dEle, Ele está usando a criação que Ele criou para tentar me impedir de desobedecer e na verdade caminhar em direção à obediência. Então percebe, irmãos, Jonas não é alguém que desconhece as obras de Deus. Ele sabe o que Deus fez, ele sabe que Deus é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe, amém? Só que, irmão, Jonas não conhece apenas as obras de Deus, ele conhece o caráter de Deus. Porque o texto de Jonas termina com ele sentado. Eu posso sentar aqui? Pode? Pessoal da câmera? Pode sentar? Alô, pode? O pessoal fez assim. Beleza, vou sentar aqui. Vocês dão um jeito aí, amém? Ô, glória, igreja. Aí, ó, sumi ali. Eu apareci, amém? Maravilha. Vamos aplaudir o pessoal da câmera, por favor. A Bíblia fala que o Jonas sentou na porta da cidade e ele começou a reclamar. Ao invés de ver uma cidade inteira se convertendo, a Bíblia diz que o Jonas, ao observar a conversão, ele ficou indignado, ficou com raiva. E ele falou assim para Deus: eu sabia que se eu entrasse na cidade e pregasse a mensagem que o Senhor mandou pregar, esse povo ia converter, porque o Senhor é um Deus misericordioso, que se compadece daqueles que se inclinam na direção da vontade do Senhor. Então percebe, irmãos, o Jonas não é apenas alguém que conhece o que Deus faz, ele conhece o caráter de Deus, ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, que quando alguém está num caminho errado e se arrepende, esse Deus estende misericórdia e graça na direção dessa pessoa para transformar a vida dela. O problema de Jonas não era um problema teológico, amém? Talvez você esteja aqui ou pela internet e o seu problema é um problema teológico. Talvez você está vivendo em desobediência na sua vida em algumas áreas, exatamente porque você não conhece o caráter de Deus, ou não conhece as obras de Deus, os feitos de Deus, a vontade de Deus. Eu digo para você, tem uma forma muito simples de você resolver isso. Quem quer saber? Amém, irmãos, eu gostei da empolgação, amém, muito bom. Quantos querem saber isso aqui? Quantos querem saber isso aí? Oh, glória. Irmão, é muito simples você conhecer o caráter de Deus e a vontade de Deus. Você só precisa ler e estudar a sua Bíblia, porque a Bíblia declara abertamente para nós quem é o nosso Deus, qual é a sua vontade, quais são as suas obras, amém, irmãos? Preste atenção, o nosso desconhecimento de quem Deus é e da vontade dEle está diretamente conectado ao quanto nós desconhecemos a palavra que Ele nos deixou. Ninguém falou aleluia, ninguém falou glória a Deus, amém? Fala glória a Deus em nome de Jesus. Irmãos, porque nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos o nosso Deus. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus será forte, poderoso e fará proezas.
proezas. Falta proezas na sua vida, é porque falta o conhecimento daquele que pode capacitar você para viver proezas. Para isso, irmão, nós só precisamos de uma coisa: conhecemos a palavra, amém? É por isso que nós temos aqui em Miami o carisma, aleluia, amém? Inclusive segunda-feira eu vou dar aula, amém, irmãos? Então os irmãos que querem aula aí, segunda-feira vamos estar aqui, xaramanaia, em nome de Jesus, amém? Mas você conhece a vontade de Deus e a sua vida é transformada, amém, irmãos? Preste atenção, nós não precisamos viver em ignorância e colhemos as consequências da desobediência. Não, nós podemos caminhar em entendimento e colhemos a graça de Deus mediante a nossa obediência, amém? O problema de Jonas não era um problema teológico, diga glória a Deus. O problema de Jonas, irmãos, também não era um problema de relacionamento. Como assim? Tem muita gente que não sabe o que Deus quer que ele faça, porque ele tem dificuldade de discernir a voz de Deus. Ele tem dificuldade de discernir o que Deus está falando. Ele não conhece o caráter de Deus, não conhece as obras de Deus e muito dificilmente vai saber a forma como Deus fala, discernir a voz de Deus, amém? Mas Jonas não tinha esse problema. Não sei se você percebeu, mas ainda que Jonas tivesse um coração inclinado a não obedecer, porque o coração dele não estava voltado em direção a Deus para a obediência, o coração dele estava inclinado a não obedecer. Mas ainda que ele tivesse um coração inclinado à desobediência, irmãos, a Bíblia diz que ele tinha ouvidos abertos para ouvir o que Deus estava falando. Amém? Um coração inclinado na direção contrária, mas ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Não é isso que fala Apocalipse? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O problema não é se Deus está falando ou não, é se você tem ouvidos para ouvir, porque Deus está falando, amém? Irmãos, e preste atenção, mesmo que Jonas tivesse um coração inclinado ao contrário, os ouvidos estavam abertos para ouvir o que Deus estava falando. E preste atenção, ele não apenas ouviu, como ele entendeu claramente o que Deus tinha dito. E por ouvir e entender claramente, ele pôde fazer a opção de dizer: eu não quero te obedecer, amém? Só que, irmãos, para mim, o mais impressionante não é Deus falar e Jonas ouvir. Porque, irmão, vamos ser sinceros aqui, se Deus quiser falar com você, Ele quer que você ouça uma coisa, você vai ouvir, sim ou não? Irmão, se Deus quiser falar com você, não existe o que você possa fazer para impedir a voz dele de soar, amém? Agora, às vezes Deus está falando e você que não está dando atenção. Mas se Ele quer te falar alguma coisa muito importante, Ele vai botar você na parede e falar assim: você vai parar para me ouvir agora, amém? Mas o mais impressionante para mim não é isso. O mais impressionante não é Deus falar e Jonas ouvir, mas é Jonas falar e Deus ouvir. Isso é o mais impressionante, porque o texto diz que mesmo nesse estado de desobediência, contrário à vontade de Deus, quando Jonas dobrou os seus joelhos, ou dobrou o seu estômago num ventre de peixe para clamar a Deus no seu lugar de desobediência, a Bíblia diz que Deus inclinou os seus ouvidos na direção de Jonas para ouvir o clamor daquele homem, mesmo no seu estado de desobediência. Talvez para nós, alguém que está vivendo em pecado, em desobediência, essa pessoa vai clamar, Deus não vai ouvir. Mas esse não é o Deus que a gente serve. Jonas estava no ventre do peixe, no fundo do oceano, clamando a um Deus em que ele estava desobedecendo, e Deus inclinou os seus ouvidos para dizer: Jonas, eu estou ouvindo você, eu posso consertar os seus caminhos. Não havia um problema de relacionamento, irmãos. Deus falava, Jonas ouvia. Jonas falava, Deus ouvia. Deus falava, Jonas ouvia. Deus ouvia e Jonas falava. Havia um relacionamento aberto entre eles, amém, queridos? De sorte que não havia problema de relacionamento entre Jonas e Deus. O problema de Jonas não era um problema relacional, não era teológico, não era relacional. Talvez você está aqui, ou pela internet, e o seu problema é um problema de relacionamento com Deus. Você não sabe discernir a voz de Deus, você não sabe o que Deus quer de você, amém? Às vezes você fala e a sensação que você tem é que Deus não está ouvindo. Ou às vezes Deus fala e você não tem ouvidos para ouvir. Irmão, preste atenção. Relacionamento com Deus é igual casamento. Tem alguém comigo aqui? Relacionamento com Deus é igual casamento. O que isso significa? Você não vai ter toda a intimidade do mundo no primeiro dia que você casa. Amém? Você não vai conhecer plenamente o seu cônjuge no primeiro dia do seu casamento. Sim ou não? Leva uma
vida inteira para você conhecer a pessoa com quem você se casou. Por isso que muita gente se assusta, né? O cara casa e fala assim: quem é você? Por quê? Porque quando você casa, você passa a conhecer a pessoa com quem você se casou de uma forma como você nunca conheceu na sua vida, sim ou não? Irmão, preste atenção, relacionamento com Deus é igual casamento. Não adianta você pensar que porque um dia você entregou a sua vida para Cristo, você já sabe tudo sobre Deus. Ou você aprende a caminhar com Ele dia a dia para discernir quem Ele é, ou você nunca vai ter um relacionamento profundo com Deus. Amém? É igual casamento. Irmãos, em 28 de junho agora, eu faço 5 anos de casado. Você acha que eu conheço mais a minha esposa agora do que quando eu casei com ela, sim ou não? Claro, queridos, é óbvio, não tem como. E com o passar do tempo, à medida que eu me relaciono com a Virgínia, mais da Virgínia vem para dentro de mim, e mais de mim vai para dentro da Virgínia, amém? Espero que muito pouco, amém? Porque a melhor parte é da Virgínia para mim, amém? Amém, irmãos? Com Deus é a mesma coisa. Pastor, eu não consigo discernir a voz de Deus. A pergunta é: quanto tempo você gasta para conhecer quem Ele é? Não tem como, irmãos. Quando o profeta Samuel ouviu pela primeira vez a voz de Deus, ele não conseguia entender. Ela parecia familiar para ele, sim ou não? Porque ele foi até Eli para dizer: olha, eu estou ouvindo uma voz, é a sua voz. Então a voz de Deus parecia familiar, mas ele não conseguia discernir. Para aprender a discernir, ele precisou permanecer na presença. Ele precisou dizer: fala a Deus, porque o teu servo ouve. Vocês estão comigo, gente? Então o problema de Jonas não era relacionamento. Jonas não tinha um problema relacional, também não tinha um problema teológico, amém, gente? Qual que era o problema de Jonas no lado? Eu vou dizer para você. O problema de Jonas era um problema existencial. Como assim? Era um problema que tinha a ver com a vida dele, com a história dele. Por que eu digo isso? Porque você deve se lembrar que Jonas fazia parte do reino do norte. Você deve lembrar que Israel antigamente era um reino só, mas esse reino foi dividido em parte sul, em parte norte. 10 tribos foram para o norte, 2 tribos foram para o sul. Jonas fazia parte do reino do norte, que teve 26 reis. Vocês estão comigo? Todos eles rebeldes a Deus, todos. E porque eles eram rebeldes a Deus, Deus sempre enviava nações para trazer juízo sobre o seu povo, para ver se eles se convertiam e voltavam para o Senhor. E uma das nações que Deus mais usou para trazer juízo sobre o reino do norte foi a Assíria, cuja capital era Nínive. Ou seja, Jonas provavelmente, crescendo nesse reino, viu muitas vezes os ninivitas invadirem o seu território. Jonas viu gente com quem ele convivia ser morto pelos assírios, pelos ninivitas. Talvez ele tenha visto até mesmo parentes próximos, quem sabe o seu pai e a sua mãe serem mortos por esse povo que constantemente era enviado por Deus para trazer juízo. E a pergunta é: Deus agora, por causa desse comportamento desse povo, quer trazer juízo sobre essa nação. E a forma de eles se livrarem do juízo de Deus é se Jonas for até lá pregar e eles se arrependerem, amém? Mas irmãos, e se eles não se arrependem? Juízo vai vir. Você concorda comigo que era uma boa oportunidade para Jonas ver toda aquela amargura que ele guardava no seu coração acontecendo contra a vida dos ninivitas, sim ou não? Irmão, se Jonas não pregasse, não haveria arrependimento. Não havendo arrependimento, o juízo viria. E o juízo vindo, Jonas iria olhar e falar assim: pois esse povo teve exatamente o que eles mereciam. Você consegue entender que Deus está querendo gerar no coração de um profeta amargurado misericórdia por um povo que ele odeia? Porque, irmão, presta atenção. Vocês estão comigo aqui, gente? Não é apenas Nínive que precisa de Jonas, mas Jonas também precisa de Nínive. Porque Deus quer usar Jonas para livrar Nínive de um juízo, e quer usar Nínive na vida de Jonas para tirar de dentro dele a amargura que está no seu coração. O problema, irmãos, presta atenção, é que às vezes a gente pensa que os nossos inimigos também são inimigos de Deus. Só que, irmão, presta atenção, não é porque alguém é seu inimigo que Deus também seja inimigo dessa pessoa. Às vezes você é inimigo de alguém que Deus quer abençoar.
E aí é difícil para nós lidarmos, é difícil para nós lidarmos com essa cena, né? Ver Deus abençoando quem a gente queria que Ele amaldiçoasse. Só que Deus, irmãos, não está interessado em destruir Nínive, Deus está interessado em salvar Nínive. Só que para isso Ele sabe que precisa gerar misericórdia no coração de um homem que está tomado de amargura. E é por isso que Deus fala assim para Jonas: Jonas, vai até Nínive e prega lá. Só que, irmão, presta atenção aqui. Existem decretos de Deus, existem vontades de Deus, que a gente chama de vontade permissiva, sim ou não? Existem horas que Deus fala algumas coisas e Ele consulta a nossa opinião sobre esse assunto, sim ou não? Exemplo, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, sim ou não? Mas Ele falou: Abraão, você é profeta mesmo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas o que você pensa sobre isso? Aí Abraão falou para Deus: Deus, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Mas tipo, os justos com os injustos? Aí Deus falou assim: o que você sugere, Abraão? Aí bom, Deus, eu sugiro o seguinte: se tiver lá 50 justos, o Senhor poupa a cidade? Aí Deus fez as contas, poupa a cidade. Aí Abraão pensou em Sodoma e Gomorra, calculou e falou: peraí, lá não vai ter 50 justos não. Se tiver 40 justos, e foi diminuindo, vocês estão entendendo? Existem horas que Deus fala coisas, irmãos, Ele abre o espaço para a gente opinar naquilo que Ele vai fazer, sim ou não? Mas tem hora que Ele fala e Ele não quer a sua opinião. Ele fala e simplesmente determina que aquilo vai acontecer. Irmãos, preste atenção, quando Deus determina algo que Ele sabe que vai acontecer, você tem duas atitudes em relação ao que Deus está falando, amém? Você pode se posicionar, preste atenção, você pode se posicionar contra a vontade de Deus e ver o vento que deveria ser a favor vir contra você, ou você pode se posicionar a favor da vontade de Deus e ver o vento que deve te levar para o destino certo, empurrar você para o seu propósito, sim ou não? Porque, irmão, preste atenção, você consegue entender que o vento só era contrário ao barco de Jonas exatamente porque ele estava na direção errada? Se ele estivesse na direção certa, o vento estaria a favor. Irmão, preste atenção, se você se posiciona a favor do que Deus está falando, você tem vento a seu favor. Se você se posiciona contra, você tem vento contra o seu favor, amém? Contra você. A questão é a seguinte: tendo vento contra ou a favor, o que Deus determinou vai acontecer, sim ou não? Porque Jonas, contrário ou a favor, ele acabou parando aonde, irmãos? Na praia de Nínive. Agora presta atenção, você pode escolher chegar em Nínive cheirando Calvin Klein, ou você pode escolher chegar em Nínive cheirando sushi. Você que escolhe. Você pode escolher chegar lá como alguém que teve o vento ao seu favor, ou você pode escolher chegar lá como alguém que decidiu caminhar contra aquilo que Deus estava falando. A vontade dele vai acontecer, ponto final. O que ele determinou vai se cumprir. A questão é, como é que você está escolhendo participar daquilo que Deus está falando? Amém? Irmãos, Jonas acabou parando na praia. Do vento e do peixe ele clamou, e a Bíblia diz que Deus fez o peixe cuspir Jonas na praia de Nínive. E aí Deus falou com ele de novo: Jonas, entra na cidade e prega a mensagem que eu te dei. E o Jonas fez, sim ou não, irmãos? Fez. A Bíblia diz que ele entrou na cidade e pregou a mensagem que Deus tinha dado para ele, sim ou não, irmãos? Só que ele fez isso de todo o coração? Não. Como é que a gente sabe isso? A gente sabe, em primeiro lugar, pelo final do livro. Mas olha o que o texto diz. O texto diz que Nínive era uma cidade grande, necessário 3 dias para percorrê-la. 3 dias. Quantos dias Jonas levou para percorrer Nínive? 1 dia. Irmão, como é que alguém percorre uma cidade de 3 dias de caminhada em um único dia? Vou dizer para você: correndo. Vocês estão comigo, gente? Olha Jonas pregando: arrepende ou morre, arrepende ou morre, arrepende ou morre, arrepende ou morre. Foi assim que Jonas pregou. Ele passou Nínive correndo, irmão. Vocês estão comigo? Ou vocês arrependem ou vocês morrem. Mas presta atenção, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Gente, o poder não está na oratória do pregador, o poder não está na qualidade da mensagem, o poder está na palavra proferida segundo a vontade de Deus.
Porque, irmão, presta atenção, Jonas pregou uma mensagem mal pregada, de má vontade, rápido, sem nenhum esboço ou nenhuma homilética. Mas, irmão, presta atenção, o poder não está na pregação, o poder está na palavra de Deus. A palavra proferida segundo o poder do Espírito, ela tem poder para transformar. Mesmo a mensagem mal pregada, uma cidade inteira se converteu. E o Jonas terminou o livro chorando de raiva. Gente, a gente ora, jejua, busca a Deus, fala: Deus, pelo menos uma alma convertendo. O Jonas viu uma cidade inteira convertendo, ficou com raiva. Falou: que droga. Eu sabia que esse povo ia arrepender. Eu sabia que eu ia pregar e eles iam mudar. E aí Deus, percebendo que o sol, porque era quase o sol de Miami que estava lá, amém, irmãos? Sol de Miami, lá em Nínive. Deus, percebendo que o sol estava queimando a careca de Jonas, fez uma árvore crescer rapidamente e cobrir a cabeça dele, para que ele parasse de reclamar, né, e ficasse ali amenizado na sombra. E realmente, quando a árvore cresceu e cobriu a cabeça de Jonas, ele rapidinho parou de reclamar, ficou mais feliz e tal. Só que a Bíblia diz que da mesma forma que Deus fez a planta surgir, Deus mandou um pulgão e comeu a planta. E aí aquela planta que estava ali tapando o sol na cabeça de Jonas, rapidamente morreu. E aí o Jonas virou para Deus e falou assim: o Senhor tem culpa de tudo, é tudo culpa do Senhor. E começou a reclamar com Deus. Antes ele estava reclamando da conversão do povo, agora ele está reclamando de Deus. É um absurdo, Deus, o Senhor não tem misericórdia, matou a planta, que raiva. Aí a Bíblia diz que Deus falou assim para Jonas: engraçado, Jonas, você tem misericórdia da planta que não existia ontem e agora morreu, mas não consegue ter misericórdia de uma cidade de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Em outras palavras, irmãos, presta atenção. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Jonas era o seguinte: se esse povo soubesse o que você sabe e tivesse vivido o que você viveu, eles nunca teriam feito o que eles fizeram. Irmãos, não é assim que muitas vezes a gente é? A gente muitas vezes é igual o Jonas. Nosso coração é tomado de raiva, nosso coração é tomado de amargura, e a gente não quer deixar Deus gerar misericórdia em nós, porque a gente está doido para matar. Mas, irmãos, presta atenção, não é só essa pessoa que precisa de você, você também precisa dessa pessoa. E Deus quer usar exatamente essa pessoa para transformar o seu coração e encher você de misericórdia. Mas pastor, ele é alguém muito difícil. Irmão, para que você precisaria de misericórdia se a pessoa fosse fácil? Você precisa de misericórdia exatamente para suportar quem aparentemente parece insuportável. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que a vida de Jonas mudou. Deus transformou o coração dele. E sabe por que eu sei disso? Porque quem escreveu o livro de Jonas foi o próprio Jonas. É o Jonas que está contando a história dele. É como se ele estivesse dizendo assim para nós: teve um dia que eu estava com meu coração cheio de raiva e de amargura por um povo que tinha ferido a minha história, e Deus me mandou ser um instrumento na vida de alguém que tinha me ferido, e eu não quis. Eu tentei fugir, eu comprei uma passagem, eu quis ir para longe, mas Deus mudou a rota do vento e me colocou numa emboscada em que eu acabei parando num lugar em que eu nunca queria estar. E lá naquele lugar eu decidi obedecer a Deus de má vontade, é verdade, a princípio. Entrei na cidade correndo, preguei rápido, mas acabou que a palavra de Deus surtiu efeito no coração daquelas pessoas que eu não queria ver se convertendo. E aquelas pessoas se converteram, a vida delas foi transformada, e o meu coração acabou sendo transformado também. E eu estou aqui escrevendo para vocês essa história, para ver se Deus também muda o coração de vocês e traz misericórdia por aquelas pessoas que vocês não suportam, ou por aquelas pessoas que vocês precisam de misericórdia para tolerar. Vocês estão comigo, gente? É isso, irmãos. Se Deus mudou o coração de Jonas, Ele também pode mudar o nosso. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. A Bíblia fala de um outro Jonas, um segundo Jonas. A Bíblia diz que um dia os fariseus procuraram Jesus e disseram assim: "O senhor quer que a gente creia em você? Então faz um sinal para a gente aí, faz algum milagre aí." E a Bíblia diz que Jesus olha para aqueles fariseus e diz o seguinte: olha, uma geração perversa pede um sinal para
para que eles possam crer em mim. Mas eu não vou dar nenhum sinal para vocês não, senão apenas um. Qual é o sinal? Jesus diz: eu vou dar a vocês o sinal de Jonas. Porque Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, para que fosse cuspido de volta e cumprisse o propósito de Deus. Jesus passou 3 dias numa sepultura, para que fosse ressuscitado e voltasse para a glória do Pai, e pudéssemos se reconciliar de volta com Deus. Só que, irmão, presta atenção, tem uma diferença do primeiro Jonas para o segundo Jonas. Qual a diferença? O primeiro Jonas foi lançado no caos das águas, por causa da sua desobediência. Foi a sua desobediência que levou Jonas para dentro do caos das águas, para dentro da boca do peixe, para que ele fosse cuspido e restaurado à obediência. O segundo Jonas não foi jogado no caos das águas pela sua desobediência, não, foi em obediência que ele foi jogado no caos da humanidade, no pecado da humanidade, no sofrimento da humanidade, na dor da humanidade, para que ali nesse caos em que ele se encontrou, ele fosse ressuscitado para a glória de Deus, para que ele fosse glorificado e a minha vida e a sua vida fosse transformada. Sabe, nessa noite eu digo para você, se você permitir que o segundo Jonas transforme a sua história, se você permitir que Jesus mude o seu coração, Ele vai dar a você amor para amar não apenas os amáveis, mas Ele também vai dar a você amor para amar os seus inimigos. Não é isso que Ele disse em Mateus capítulo 5? Que grande feito a gente faz, que a gente só ama quem é amável. Isso até os pagãos e os publicanos fazem. Mas o Pai Celestial, que é perfeito, nos chamou para amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. Porque se nós fizermos isso, disse Jesus, nós seremos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aí em casa? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Deus quer mudar o nosso coração. Somos 1.300 pontos conectados. Alguém pode dar glória a Deus? Presta atenção. Às vezes a gente quer que Deus mude o coração das pessoas, sim ou não? A gente fala, Deus, irmão, você acha que Jonas preferia o coração dele mudado ou dos ninivitas? Às vezes a gente quer isso, né? Deus muda o coração do fulano, muda a vida do ciclano. Só que Deus está dizendo assim, eu quero mudar você. Eu quero transformar você. É você que eu quero mudar. É você. Você pode fechar os seus olhos, por favor, aqui nesse auditório ou pela internet. Feche os seus olhos. Sabe aquele renova-me? Pode ser esse que eu cantei. Renova. Mais alto. Mais alto, mais alto. Renova-me, Senhor Jesus. Segura, escuta. Já não quero ser igual. Levante as suas mãos e cante isso para Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Diga, porque algo que há. Porque algo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque algo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos juntos, renova-me, cante mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Que eu te disse, igreja, eu não quero. Já não quero ser igual. Diga, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Diga, põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. As vozes digam: porque tudo que há. Cante: porque tudo que há dentro de mim. Diga: necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez as vozes: porque tudo que há. Diga: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga: necessita mais. Diga: necessita mais. Você pode colocar suas mãos sobre o seu coração, por favor, aqui nesse auditório ou pela internet. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: nessa noite eu reconheço que eu sou um pecador. Diga que eu preciso do Senhor. Diga: entra na minha vida. Diga: muda o meu coração. Diga: eu quero ser parecido contigo, semelhante ao Senhor. Diga também: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Aqui nesse auditório ou pela internet, se você fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Cristo. Se você está aqui nesse auditório, você vai levantar uma das suas mãos. Eu quero conhecer você e quero orar por você. E se você está pela internet, você vai digitar hashtag eu quero um novo começo. Digite para nós, hashtag eu quero um novo começo. Nós queremos orar por você, queremos orar com você. Se você está aqui nesse auditório e diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, você diz: eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto. Eu quero conhecer você, quero orar por você. Quando nós cantamos essa canção, quando nós cantamos isso, eu quero orar por você. Vamos juntos, cante: renova-me, renova-me. Vamos juntos, cante, cante. Renova-me, Senhor Jesus. Diga: já não quero ser igual. Diga: renova-me, renova-me, cante: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Necessita mais. Diga: necessita mais. Necessita mais.
Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que foi semeada nos corações essa noite, aqui nesse auditório ou pela internet. Oramos para que ela produza fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Que ela não seja roubada, não seja sufocada, que ela não venha morrer nos nossos corações, mas que ela possa produzir fruto. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre. E quem crê diga amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Obrigado por você que nos acompanhou online. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Lagoinha Miami Church, e nos acompanhar as próximas programações. Deus abençoe você. Vai na graça, vai na paz. Vai viver a melhor semana da sua vida. 60 novos começos pela internet. Você pode dar glória a Deus por essas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Lembrando, domingo agora, de manhã e de noite, quem vai estar com a gente é o pastor Leandro Barreto, amém, gente? Então não perca, vai ser maravilhoso. Dê um abraço quem está pertinho de você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.